Querido irmão e amigo não, tá é momento para a devoção de dia. Contento que bota de nossa companhia. Nos dá uma palavra de oração. Amoroso Tata, ó Deus eterno, Senhor, nós te agradecemos de maneira que o guia nos tem no momento na aqui, Senhor. Nós está uma oração especial e súplica para o aluno, Senhor, que está dentro de um período de vacância. Tata Santo, que cada de jovem aqui pode usar um tempo bom de maneira responsável. O Tata Santo, que não pode tomar tempo para estudar a palavra. E Tata Santo, assinala mais cerca de você e se conhecer o Senhor. E que nós, como maior, não por guia, não, e está de sustento para essa aqui. Tata Santo, que a igreja também, Senhor, pode ter atividade, não, para o jovem, não, e assim, não está passando um tempo, Senhor, sem nenhum desenvolvimento espiritual. Danke para estar conosco e para guiar-nos, purificar-nos de tudo e nos diz, nós te agradecemos, dentro do nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa letra foi de matutina titular Lobo recebi poder. Escrevi de Ellen White. Ave 6 de julho. Tema Fecuta obra. E que com mais lo me bisa? Passou uma luminote basta tempo para me conta de Gideon, Barak, Samson, Jefta, de David, Samuel e o profeta não, quem deram para meio de fé a conquistar reino não, a executar justiça, a obter promessa não, a ser a boca de leão não, a pagar o poder de candela, a escapa fora de filo de espada, fora de debilidade a ordem forte, a vida poderoso de guerra, a pôr exército no estrangeiro ruim. Hebreu no capítulo 1, versículo 32 e 34. Fé significa confiar em Deus. Quer que ele estima nós e que essa melhor que está bom para nós. Pois em vez de escolher nos meus caminhos, ele vai nos para escolher seu caminho. Em vez de nos meus ignorância, ele aceitar Deus sua sabedoria. Em vez de nos debilidade, sua força. Em vez de nos pecaminosidade, justiça. Nos mes, nos vida não está de Jacob. Feita reconhecer que Deus é proprietário ou é dono e está aceitar sua bendição. Verdade, rectitude e pureza aguardo apontar como o secreto não de êxito da vida. Está feita põe-nos em posição de princípio não aqui. Turbom impulso ou aspiração tá é dom de Deus. Feita receber for de Deus é única vida que pode produzir crescimento e eficiência. Como para exercer fé, mas te vou explicar bom claro. Tudo é promessa de Deus tá amarrar na condição. Se nós está disposto para fazer sua vontade, toda sua força está de nós. Qualquer dom que é prometer, está de é promessa mesmo. Esse minha está é palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 1. Me seguro que esse minha de é eik, está de é eikel, assim na seguro é dom de Deus está de sua promessa. Se nós receber a promessa, nós temos o dom. E fé que está capacitar nós para receber Deus o dom, está riba sumes dom, de qual quantidade está repartir na cada ser humano. Essa aqui está cresce segundo que está usar para compreender a palavra de Deus. Para fortalecer fé, nós mestres essa aqui regularmente em contato com a palavra. Durante o Bible Study, estudante me esteve guiar para mirar o poder de Deus, sua palavra. Na criação, ela papia, e assim na tabata. Ela dá ordem, e essa é a minha existência. Deus, quem te chama na existência, lo que não existe, para sombra ora, e chama não está bem na existência. Salmo capítulo 33, versículo 9 e Romano 4, versículo 17. Querido oyente, acorda, amanhã tem cita com Deus e conosco.
Até amanhã, que Deus quer.